E aí, pessoal do oitavo ano, voltamos então aí, continuando o assunto de prisma aí, retangular reto, ok? Agora a gente vai entender como que faz o cálculo do volume. Então, vamos ver aí alguma coisa a respeito. Vamos falar um pouquinho da introdução do prisma, né? Ou como ele é constituído, ok? Algumas características dele, e depois a gente vai para o volume propriamente dito. Então, olha só. Os prismas são sólidos geométricos, ok? O sólido, quando a gente fala em sólido, são figuras, ok? Com 3 dimensões, tá ok? Então ele tem largura, comprimento e profundidade, por isso que chama sólido, tá bom? Então, sólido geométrico, cujas faces laterais são paralelogramos que possuem duas bases poligonais congruentes e paralelas. Traduz isso, professor, vamos lá. Olha só, isso aqui parece tá vendo? Um paralelogramo aqui, ok? Aqui, lá no fundo também e aqui nessa outra lateral, ok? As bases, a base é em cima aqui, ok? Essa é a base superior, base inferior, ok? Elas são congruentes, quer dizer que as bases têm a mesma medida, são iguais, ok? Então eles têm o mesmo formato e as mesmas medidas. E são paralelas, quer dizer que elas estão aqui na mesma distância. Qualquer um desses pontos que a gente pegar aqui, ó, no caso, que parece um quadrado, né? Ok? Então esse quadrado aqui, ele tem o mesmo tamanho desse de baixo, ok? Tá? O mesmo comprimento das suas arestas, que são esses segmentos de retas aqui, nós chamamos de aresta na figura geométrica, ok? Então é isso. O volume dos prismas é a forma de mensurar a quantidade de espaço ocupada por eles a partir de algumas de suas medidas, ok? Então, esse espaço interno aqui do nosso prisma, isso é o volume, ok? O volume também é conhecido como capacidade, o quanto cabe de coisa aqui dentro, de líquido, por exemplo, né? Ou sólido também, areia, por exemplo, né? Então, desde que dê para acomodar dentro do nosso prisma, ok? Então, vamos seguir aqui. Ó, a fórmula que a gente utiliza para calcular o volume dos prismas é a seguinte, gente, olha só. V é igual a AB vezes H. O que é isso, professor? Vamos lá. Então, V é o quê? É o volume do prisma, ok? AB é a área da base do prisma. Então, como que... Ó, eu tenho aqui um retângulo, ok, gente? Ou um quadrado, enfim. Como que eu calculo a área dessa base ou dessa? Elas são iguais, lembra que eu falei? São congruentes, então elas têm a mesma medida, ok? Como que eu calculo a base aqui, a área dessa base, gente? Ó, pego aqui comprimento vezes... Ó, largura vezes comprimento, ok? O lado vezes lado, base vezes altura, enfim, é só pegar essa medida vezes essa, você vai chegar nessa área aqui, ó, área da base. H, o que é? Essa medida aqui, ó, dessa aresta aqui, que chega até aqui em cima. A medida dessa que está no fundo e dessa aqui são as mesmas, tá, gente? Então, qualquer uma delas serve como medida. É só fazer isso. Calcular, então, a área da base do prisma e depois pegar esse resultado e multiplicar pela altura. Você vai ter aí o volume do prisma. Olha que simples, gente, é muito fácil, né? É muito tranquilo, tá legal? Então, calculou a área da base, chegou no resultado, multiplicou pela altura, você já tem um volume. Olha só que molezinha. Chuchu, beleza, né? Depois, com essa videoaula aqui, vocês já conseguem dar conta dos exercícios lá. Todos aqueles exercícios vão usar essa fórmula, ok? Depois dessa videoaula, eu vou gravar mais 2 videoaulas aí, vou postar 2 videoaulas falando dos exercícios lá também, para dar uma dica, alguma coisa que de repente ficou dúvida, tá bom? Mas é muito tranquilo mesmo, tenho certeza que vocês vão tirar de letra. Vamos lá, gente. Olha só, a área total das bases, ok? Então, a área total das bases, das duas, ok? A área dessa e dessa, ou dessa e dessa, enfim. As bases onde está em cima e embaixo aqui, ok? É o dobro da área de uma das bases do prisma. Então, as duas somadas, ok? É o dobro de uma delas. Por quê? Elas são congruentes, ok? E elas são iguais. Essa base, a área dessa base é a mesma dessa, essa é a mesma dessa, essa aqui é a mesma dessa, e assim por diante, ok? Quando esses polígonos forem triangulares ou quadriláteros, será fácil de calcular a área. Por quê? A gente sabe como calcular a área do triângulo, ok? Se a gente tiver a medida da altura, a área do triângulo, base vezes altura dividido por 2. Do quadrilátero, base vezes altura, ok? Lado vezes lado, né? Que a gente costuma falar também pro quadrado, ok? Entretanto, caso seja outro polígono,
o problema em questão deverá propor alguma fórmula ou forma alternativa para se calcular essa área, que essa área seja calculada, tá? Então, nós temos aqui um pentágono, temos um hexágono aqui, então aí a gente teria que pensar um pouquinho melhor, dividir essa figura em partes, ok? Né? Tipo, fecha aqui, vira um trapézio, um triângulo, enfim. Aqui nós temos 2 triângulos e um retângulo, né? Mas a gente não vai se preocupar com isso. O que a gente vai calcular? É esse aqui, ó. Prisma retangular reto, ok? Retangular porque ele tem vai ter um quadrilátero aqui, ok? E todas as medidas são iguais, tá bom? Então, se preocupe com esse aqui. A gente vai trabalhar com a base deles, são quadriláteros, ok? Não são triângulos, nem hexágonos, nem pentágonos, tá bom? Então, vai ficar bem mais fácil aí para a gente fazer. Vocês vão ver os exercícios aí, que são todos eles nesse formato que a gente está falando. Vamos lá. Aqui um exemplo aqui, para a gente entender como que faz. Ó, então, um bloco retangular, ele possui 15 centímetros de largura, 10 de comprimento e 45 de altura, ok? Qual o volume desse bloco retangular? Então, ó, o bloco retangular é um prisma reto cuja base é um retângulo, ok? Ótimo, então vamos lá. A largura e o comprimento de um prisma são as dimensões de sua base, tá ok? Das duas bases, tanto a de baixo como a de cima. Professora, preciso calcular a área das duas bases? Não, só de uma delas, são iguais, ok? Então, é só calcular uma delas, já resolve o nosso problema. Dessa maneira, a base desse prisma é um retângulo cuja altura, né, e base mede 10 e 15 centímetros, respectivamente. Então, assim, a área da base será a área da base, ó, 10 vezes 15, que é igual a 150 centímetros quadrados. Lembra lá da unidade de medida? Ótimo, guarda aí, ó, centímetros quadrados, ok? Então, vai ser AB, que é 150, vezes o H. O H é quanto? Minha altura, 45. 150 vezes 45, 6.750 centímetros cúbicos, ok? Por que isso, gente? Olha só. Eu tenho aqui centímetro, centímetro e centímetro, ok? Multipliquei aqui centímetro por centímetro, mantenho a base, o expoente vira 2, ok? Então, eu tenho expoente 2. Multiplicação de expoentes com a mesma base, mantenho o expoente e somo mantenho a base e somos expoentes, não é isso? Então, eu tenho o centímetro quadrado aqui, multiplico com o centímetro do 45. Então, mantenho aqui o centímetro, 2 mais 1, 3. É por isso centímetros cúbicos. Isso também se refere à quantidade de dimensões que a gente tem na nossa figura, ok? Quantas dimensões que o professor falou lá na primeira aula? 3 dimensões nós temos, ó, largura, comprimento e altura, ok? Então, nós temos 3 dimensões, é por isso que aqui a nossa unidade de medida é elevada a 3. Quando nós temos 2 somente, no caso aí da altura, né, a gente fala altura e base aqui, lembra? A gente fala base vezes altura, nós temos 2 dimensões, então, ao quadrado, ok? Basicamente é isso, gente, só para guardar aí. Espero que tenha ficado claro, é muito simples. Então, primeiro passo, retomando aqui. Primeiro passo, calcula a área, ok? Chegou no cálculo da área, multiplica pela altura, chegou no resultado. Detalhe, nunca se esqueçam da unidade de medida que está sendo usada, centímetros, metros, milímetros, decímetros, enfim, e elevado ao cubo, tá ok? Então, essa é importante vocês guardarem, tá legal, gente? A gente vai ficar por aqui, então, nessa videoaula, e aí as próximas 2 videoaulas a gente já volta para dar algumas orientações aí dos exercícios, ok? Detalhe importante, não esqueça de fazer a devolução dessa videoaula. Terminou aqui, gente, acabou, terminou a videoaula, já vai lá e já faz lá a entrega, tá ok? Aperta o botãozinho entregar lá, que tá no Google Sala de Aula, tá do lado direito lá, na parte superior, ok? Superior direito lá, já faz a devolução para o professor saber que vocês assistiram já essa videoaula, tá? E façam, lógico, as devidas anotações aí, principalmente dessa fórmula aí, que vocês vão usar em todos os exercícios aí que a gente propôs, tá ok, gente? Obrigado e até a próxima.